Olá, estamos de volta para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Lembrando, que nesse trimestre nós estamos estudando sobre educação e redenção. E o tema desta semana é a lei como professor. Então, em que aspectos a lei nos ensina? Como é que nós aprendemos com a lei de Deus? Então fica aí até o fim, não perca mais esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, com pessoas com quem você convive. Fica aí até o fim. Vamos lá. A lei como professor. Em que forma a lei ela atua nesse aspecto, no aspecto educacional? Na verdade, a lei é justamente isso. A lei ela existe para nos ensinar, para nos instruir. Lei é instrução. A palavra usada no hebraico para lei, que é muito usada, que aparece muitas vezes, é Torá, que tanto pode ser traduzida por lei ou como instrução. Então, a própria palavra em si, ela já abrange esses dois aspectos. O lei, o aspecto legislativo e o aspecto educacional. Não existe, para a comunidade hebraica, para o povo hebreu, a lei ela é um instrumento de educação, é um instrumento de correção, é um instrumento para que o homem possa desenvolver suas faculdades, para que o homem possa crescer na fé e na graça. Então não existe isso de lei puramente lei por lei. Embora em muitos momentos da história do povo de Israel a lei tenha assumido esse caráter. Não a lei em si, mas os judeus eles acabaram se tornando legalistas. Se tornar legalista é uma coisa muito fácil. Eu quero começar o estudo da lição retomando o texto da lição passada, que ele é citado no início, como verso inicial de introdução, um dos versos, mas eu quero retomar justamente aquele trecho do capítulo 6 de Deuteronômio, que corresponde ao Shema, no judaísmo, e que na verdade é onde se encontra, ali se encontra toda a estrutura da aliança e o método educacional estabelecido por Deus para o povo de Israel. Esse método educacional ele não é válido só para o povo de Israel, para o povo judeu. Quando você lê prestando atenção no Novo Testamento, tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é falado, e a forma como os discípulos de Jesus estruturam toda a igreja, a igreja cristã, vão ver que, na verdade, tudo está relacionado com os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, não foge. Ele não foge. E nem teria sentido fugir. Seria uma coisa muito estranha Deus estabelecer uma religião de um jeito para depois transformar ela em outra coisa. Na verdade, o que Deus faz é o seguinte: Deus estabelece, ali planta sua semente, essa semente cresce, e conforme ela vai crescendo, ela vai assumindo novos aspectos, vai surgindo galhos, folhas e frutos que tornam ela diferente do que ela era no início, mas ela não deixa de ser aquela planta, ela não deixa de ser o que ela sempre foi. Ela não muda para outra coisa, se torna uma coisa diferente. Ela não evolui nesse sentido. Então, a religião de Cristo é a mesma desde o Éden até o Apocalipse, desde o Gênesis até o Apocalipse, não muda. A gente vai aprender isso aos poucos neste estudo que a gente vai fazer. Então, vamos lá, presta atenção no texto aí. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as
como um sinal nos braços e prendas na testa. Escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Deuteronômio 6, 4 a 10. Olha, esse é um texto que parece um texto simples, né? Mas esse texto diz muita coisa. É um texto muito profundo. E a gente vai fazer uma análise aqui de verso por verso. Né? Vamos fazer uma análise verso por verso para a gente poder, para que vocês vejam, né, até onde ele se aplica, né, até onde ele vai. Então vamos lá. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Então você vai ver aqui, ó, estou colocando aqui para vocês aqui o texto de Coríntios, onde a ideia de Deus único se repete. Paulo ele vai buscar esse conceito aqui. Na verdade, ele não é uma busca, assim, ele não foi atrás, não foi uma procura. Isso já era da própria raiz, da própria realidade da vida religiosa de Paulo. Né? Para o povo judeu, só existe um Deus. Né? E toda a religião judaica e todo o cristianismo são fundamentados sobre isso. O que Paulo vai acrescentar no texto dele de Coríntios é que nós temos um único Deus e um único Senhor. Jesus ele entra na fórmula. Jesus entra na fórmula do Shema aqui. Então Paulo ele na verdade ele vai ampliar. Lembra que eu falei que a árvorezinha é a mesma, mas que ela cresce, cria galhos e folhas e frutos? É o que Paulo está fazendo aqui. Né? A ideia do Shema está crescendo, criando folhas e frutos. Ela está aparecendo. Nós estamos vendo agora uma nova realidade. Nós estamos descobrindo novos aspectos do texto. O texto é o mesmo, a base é a mesma, o fundamento é o mesmo. Então a gente não pode nunca pegar o Antigo Testamento e anular e achar que o Novo Testamento diante é uma nova realidade. Não é assim. O Novo Testamento é uma continuação. Né? Essa palavra que a gente usa no Novo Testamento é um nome, apenas é uma nomenclatura que damos para os antigos livros e os novos livros. Né? O que existe é a Antiga Aliança e Nova Aliança. Então nós temos os livros da Antiga Aliança e temos os livros da Nova Aliança. Mas quando nós estudamos profundamente a aliança, nós vemos que a aliança antiga e a nova são a mesma. O que muda de uma aliança para outra é que uma aliança prefigurava a vinda de Cristo e a morte e o seu sacrifício, e a segunda aliança nós temos a morte e o sacrifício de Cristo concretizado. Nós temos a concretização. Né? É a nova realidade da aliança, mas a aliança é a mesma. Na antiga aliança, Deus pretendia inscrever nos corações dos homens a sua lei, né? Colocar no seu coração, na sua mente. A gente vai até ver isso aqui no próprio Shema. Na nova aliança acontece o mesmo. Né? Nós temos esse mesmo objetivo. Né? Presta atenção nesse texto aí. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, a lei, né, o objetivo da aliança não muda. Né? O objetivo da aliança é restaurar no homem a imagem de Deus, que foi perdida depois da queda. O objetivo da aliança de Deus é esse. O tema da aliança é um tema impressionante, é um tema fantástico, ele permeia toda a palavra de Deus. Não entender a aliança significa não entender a palavra de Deus. Nós temos que entender. Né? Não sei se você leitor da palavra de Deus, reparou nisso, mas tem uns livros da Bíblia que a gente começa a ler e quando vai chegando, né, quando a gente faz a leitura bíblica seguida, né, quando vai chegando nesse livro a gente se cansa, a gente procura, a gente pula. Né? Que são justamente os livros de Levítico, Números, Deuteronômio. Quando vai chegando esses livros aí, o Êxodo a gente até lê, porque tem a história de Moisés, tem todas aquelas coisas acontecendo. Mesmo assim, de determinado momento do livro de Êxodo, a coisa começa a ficar meio cansativa. Né? Prestaram atenção nisso aí? Pois é, isso aí é um grande prejuízo para o estudante da Palavra de Deus. O prejuízo não é o livro, o prejuízo é esse desânimo de ler justamente esses livros.
E justamente porque muitos não leem esses livros que existe uma confusão muito grande no mundo evangélico. Muito grande. Né? As pessoas leem uma parte e julgam o inteiro por aquela parte que leu. A palavra de Deus ela não é assim, eu vou viver com os Salmos, eu vou viver do livro de Provérbios, eu vou viver com o livro de Isaías. Não é assim. A palavra de Deus é um conjunto onde um livro lança luz sobre outro livro. Então, para eu poder ter a luz completa, eu tenho que ler a palavra de Deus inteira. Eu tenho que compreender, eu tenho que ter uma noção completa da palavra de Deus. Porque uma coisa se relaciona com a outra. Né? Uma coisa dá entendimento para se compreender outra coisa. Né? Então, por exemplo, acabei de falar agora de Coríntios, né? Do comentário de Paulo fala, o uso que ele faz dessa expressão que aparece aqui em Deuteronômio. Então, vamos lá, não é só isso não. Olha só o que mais a gente encontra. Quando a gente lê, diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é um texto muito conhecido, né? Tá aqui também, texto de Mateus. Jesus ele cita esse verso para falar sobre o resumo da lei. A lei é resumida no amor. Né? E Jesus ele pega esse texto mais um outro de Levítico que declara que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Né? Jesus ele também vai declarar mais para frente assim que devemos amar o próximo como ele amou, não como eu amo, mas é mais ainda, eu tenho que amar o próximo como ele amou. Né? E quando a gente considera o amor de Jesus, a gente vê que a coisa é muito mais profunda. Por que ele fala que isso é o resumo da lei? Presta atenção nesse quadro aí. A gente tem o seguinte, ó, o amor a Deus, quando a gente ama a Deus, nós estamos ali, em consequência desse amor, cumprindo os requisitos da lei que corresponde ao relacionamento do homem para com Deus. Porque a lei de Deus é relacionamento. A lei de Deus não é uma arbitrariedade de Deus. Né? Ele não está exigindo porque ele é o Senhor e ele manda e faz e acontece. Não é nesse sentido. Ele está dando a lei deles ao ser humano para proteger o ser humano, para que o homem possa crescer, para que o homem possa desenvolver as suas faculdades, para que o homem possa desenvolver os frutos do Espírito. Na verdade, a obediência em si já é fruto do Espírito. Então, quando eu amo a Deus, eu cumpro esses requisitos. É uma questão de lógica aí. Por exemplo, se eu amo a Deus, né, presta atenção no primeiro mandamento aí. Eu não tenho outros deuses. Não tem para que ter outros deuses. Né? O Senhor é o Senhor da minha vida. Quando eu olho para outra tábua, ela corresponde ao amor ao próximo. Se eu amo ao próximo, eu não mato, eu não roubo. Né? Amando o próximo, entendendo o princípio do amor, eu não precisava nem da letra. Presta atenção, nem da letra eu ia precisar. Mas como o ser humano ele é complicado, o ser humano ele tem suas limitações, é necessário que Deus então redija, é necessário que Deus dite para que o homem possa aprender e refletir sobre aquilo lá. E então esse é o leque aí, essa é a instrução. O resumo da lei é o amor, não é porque agora Deus substituiu os mandamentos por amor simplesmente. Agora parece aquela coisa de hippie, né, dos anos 70, né, amor e aquele falatório sem sentido. Não é isso não, o cristianismo não tem nada a ver com o movimento hippie não. Né? O amor ele não é só sentimento. O amor ele é uma decisão, o amor é uma escolha. Né? O amor exige reflexão. E o amor ele vai gerar no ser humano atitudes. O amor ele se expressa por atitudes. Né? O marido quando ama a esposa, o que ele faz? Ele dá flores, ele dá presente, ele cuida, ele abraça, ele protege. Isso tudo é resultado do amor. O amor que a mãe sente pelo filho. Né? A mãe alimenta, a mãe cuida, a mãe faz crescer, a mãe veste, a mãe esquenta no frio, a mãe refresca no calor. Então, esse cuidado todo é fruto do amor que ela sente pelo filho. Ela entende que aquilo vai fazer bem para o filho. Isso surge espontaneamente, é natural, é um resultado natural, um fruto do amor. Não seria necessário nem eu ter que explicar para a mãe o que ela tem que fazer. Mas algumas mães possuem limitações,
Algumas mães não vão ter uma visão correta, embora elas tenham o sentimento, o desejo de proteger o filho, mas nem sempre elas vão ter a compreensão, né? Elas não vão ter uma luz para poder cuidar do filho da melhor forma possível. E aí, nesse momento, é necessário o quê? É necessário a instrução, para que ela possa fazer o uso desse conhecimento em benefício do seu filho, em benefício do próximo. Esse é o mesmo papel da lei. É o mesmo papel da lei. É nesse sentido que a lei funciona como instrução. É nesse sentido que a lei educa. A lei educa nesse sentido, né? Então, olha só o que tem mais de interessante nesses versos aqui. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, a primeira coisa, essas palavras devem estar aonde? No meu coração. Que palavras? Né? A palavra do Shema, não só o Shema, mas tudo que ele compreende. Quando você lê o livro de Deuteronômio, a gente está falando do capítulo 6. Quando se você retroceder, você vai ver que Deus ele está ali fazendo um pacto. Né? O livro todo ele trata do pacto, da aliança que Deus fez com os homens. Então vamos lá. O que é aliança? A aliança é um acordo. Deus fez um acordo com os homens. E esse acordo ele não existe sem lei. Não existe aliança sem lei. Não existe pacto sem lei, né? Sem regras. Então muita gente acha difícil essa questão de regras. Mas o reino de Deus tem regras para isso. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Olha, isso na verdade é a nossa natureza humana reclamando. É a natureza humana reclamando, não é a nossa parte racional. Porque até homens que não têm assim, vocação religiosa, não seguem nenhuma escola religiosa, eles se aplicam, eles se demoram na compreensão de questões morais, né, de leis. Os filósofos, por exemplo, quando a gente pensa em Sócrates, Sócrates foi um homem, um grande pensador que se debruçou muito na questão da ética e da moral. Né? Enquanto que os primeiros filósofos estavam mais preocupados com as origens ali da natureza, como as coisas surgiram, como se formaram, né? O que é a realidade, né? Se as coisas elas estão em contínua mutação, se elas são se elas estão paradas, se elas são imóveis, se a natureza é imóvel. Enquanto eles estavam preocupados com isso, Sócrates, ele, além de se preocupar com isso, ele se preocupou mais ainda com questões morais, com questões que têm a ver com a natureza, com o íntimo do ser humano, com o comportamento do homem. Né? Então, a partir dele, surgiram escolas e mais escolas de pensamento moral. Né? Até filósofos como Nietzsche, por exemplo, que vai chegar a declarar assim, que a moral, né, que o homem tem seguido até hoje, ela é totalmente dominadora, ela foi criada por pessoas pelos mais fracos para poder subjugar os mais fortes. Né? Ele vai desprezar totalmente essa moral, a moral cristã, essa moral idealista de movimentos sociais e tudo mais. Ele vai criticar tudo isso, mas ele vai dizer depois que o homem ele tem que alcançar uma nova moral, que o homem livre disso tudo, todos esses aspectos, ele vai descobrir quem ele é. Vai surgir um super-homem, né? Ele se traduz, é uma expressão dele nos seus livros, se traduz na nossa língua para o super-homem. O super-homem é esse novo ser, um homem que está além da moral. Tudo isso, né, mesmo ele se esquivando da moral estabelecida, ele está refletindo sobre a moral. Então, moral e ética são questões importantes, são questões intrínsecas que fazem parte da vida do ser humano e não tem como o homem se afastar disso aí. Né? Existe uma linha de pensamento que é o anarquismo, né, onde a pessoa é livre para fazer o que bem entender e tudo mais. Mesmo nesse tipo de pensamento, existe ali uma reflexão sobre a moral e sobre a ética. Mesmo ali existe. Não tem como fugir disso aí. Né? O homem tenta fugir, mas ele não consegue, porque não tem sentido. Não existe vida sem que hajam procedimentos, regras, orientações, delimitações. Não tem como existir isso aí. Não tem. Né? Imagine o trânsito, como seria se não houvessem regras de trânsito. Né? Quando a gente
Existem vídeos aí na internet, vocês podem procurar como que é o trânsito na Índia, por exemplo. Alguns, não em toda a Índia, né? Aqueles lugares mais menos favorecidos, né? Aquela bagunça que é aquela desordem. Imagine, é mais ou menos isso aí, a anarquia é mais ou menos isso aí. Né? Para acontecer acidentes e acidentes que depois você não pode nem procurar se defender legalmente, né? Procurar a justiça para poder é, ter um amparo. Tudo isso acontece por falta de lei. Então, a lei, ela protege o homem. Então, por mais que seja desagradável, o homem acha desagradável, isso ela protege o homem. Ela existe para proteger o homem. Porém, no cristianismo, o relacionamento do cristão com a lei, ele é um pouco diferente do que a maioria das pessoas entendem. Né? Como eu disse no início, a base, o fundamento da lei é o quê? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu amo a Deus, quando eu amo o próximo, a lei de Deus não se torna um empecilho na minha vida. Ela surge de forma natural. Ela surge de forma. Ela passa a fazer parte da minha vida, da minha existência. Quando eu não obedeço, é porque esse meu relacionamento com Deus, ele está com problemas. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu aprendo a amá-lo a cada dia mais. E esse amor para com Deus vai me ajudar também a amar o próximo, né, que são meus irmãos. O próximo aqui são todas as pessoas, viu? Eu sei que é difícil amar algumas pessoas, mas conforme a gente vai se aproximando de Cristo, a gente vai aprendendo a amar até mesmo essas pessoas. E os frutos vão surgindo. Então, é um trabalho, é uma escada que você vai subindo. Não espere começar um relacionamento com Deus e você achar que do dia para a noite se tornou uma pessoa perfeita. Sabe quando você vai se tornar perfeito? Quando eu e você vamos nos tornar perfeitos nessa vida? Nunca. Nessa vida que nunca. Nós vamos morrer imperfeitos. A perfeição nos será dada quando Cristo voltar nas nuvens dos céus. Quando os homens forem ressuscitados, eles sairão perfeitos dos túmulos. E aqueles que estiverem vivos, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, aqueles que tiverem esse privilégio, eles serão transformados no abrir e fechar de olhos. É ali que o homem será glorificado, é ali que o homem se tornará perfeito, né, aos olhos de Deus. Por enquanto não dá, mas isso não quer dizer que eu estou livre da obediência por conta disso, porque eu não consigo alcançar a perfeição. A minha caminhada com Deus é justamente para me aproximar cada vez mais do plano de Deus, do ideal de Deus. E isso vai durar a vida toda. Então não tem que me preocupar, não tem que ficar angustiado e desanimado. Né? O relacionamento do homem para com a lei de Deus é essa. O texto fala assim, sobre essas palavras que eu tenho que ensinar aos meus filhos, né? Quando eu estiver andando, quando eu estiver em casa, sentado com ele, quando deitar e quando levantar. Toda essa instrução eu tenho que transmitir aos meus filhos e a todas as pessoas. Né? Esse texto aqui, na verdade, ele abrange todos. Eu tenho que transmitir esse conhecimento a todas as pessoas. Então, quando eu levantar, quando eu deitar, quando eu sair, quando eu for trabalhar, quando eu for estudar, em todos os lugares, eu tenho que ensinar essas verdades por palavras e por ações. As ações vão até falar muito mais do que as palavras. As pessoas perceberão na minha vida e na sua vida esse ensinamento de Deus, né? O ensinamento de Deus, a graça de Deus agindo ali na sua vida. E ele fala mais, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Lembra que eu falei que está tudo interligado na Bíblia? Será que esse texto aí não faz você lembrar de alguma coisa, não? Quando você vai lá para o Apocalipse, é dito assim que a besta, que é o anticristo, ela vai fazer com que todos recebam um sinal na testa ou na mão. Lembram disso aí? E olha só o que fala aqui, que Deus vem dizendo assim que eu tenho que atar como um sinal no braço, né? Em algumas traduções vem trazendo mão também, nas mãos, na testa, nos dois, eu tenho que colocar nos dois, essas palavras que ele transmitiu. Ou seja, o conhecimento de Deus tem que ser colocado na minha testa, ou seja, na minha mente, na minha consciência, de forma racional, e eu tenho que ter essas leis, essa compreensão, esse ensino
nas minhas mãos, porque eu tenho que colocar em prática. O inimigo de Deus, no futuro, vai fazer a coisa parecida. Ele vai também colocar o seu sinal na testa dos homens e nas mãos. Ou seja, da mesma forma que o conhecimento aqui é que tem que ser colocado na testa e nas mãos, o conhecimento de Deus, o inimigo vai fazer com que o conhecimento dele, né, a doutrina dele, a falsificação dele, seja colocado na mente das pessoas ou nas mãos das pessoas. Ou seja, as pessoas têm que aceitar racionalmente ou colocar em prática sem aceitar. No caso de Deus, a gente tem que aceitar e tem que colocar em prática. As duas coisas têm que funcionar. Não é uma coisa que funciona separada da outra, não. As duas funcionam juntas. No caso do inimigo, elas podem funcionar separadas, porque para ele não faz diferença. Né? O importante para ele é separar o homem de Deus. E a mentira dele serve para isso. Só que a mentira dele é uma contrafação. Ele tenta imitar o que Deus está fazendo aqui. Então nós temos que aprender hoje a colocar o conhecimento de Deus nas nossas mentes. Né? Levar em nossos braços, ou seja, colocar em prática, que o braço aqui é um símbolo de trabalho, né? Um símbolo de labor, onde eu pratico, é a prática. Então eu tenho que ter na minha vida a teoria da fé, e eu tenho que ter a prática da fé. Lembra o que Tiago fala lá? Que não adianta nada eu dizer que tenho fé e não ter obras. Né? Tiago fala isso. Vamos dar uma olhada lá? Vamos ler Tiago? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Está vendo que para Tiago isso é uma questão de salvação? A verdadeira fé, ela é uma fé operante, ela é uma fé que opera. Né? Ela vai gerar frutos, e esses frutos são frutos de obediência. E Tiago, ele termina o assunto, ele conclui o assunto declarando o seguinte: essa declaração dele é fantástica e pesada, né? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta, né? É que alguém pode pensar assim: ah, mas essas obras são, sei lá que obras são essas, obras de caridade. Não, não é nada disso, né? Quando a Bíblia fala em obras, está se referindo à lei. Não adianta querer fugir disso aí. Ela está falando da lei. Não adianta fugir. O assunto é lei. E então a fé verdadeira, ela vai gerar as obras. Né? Aí você pode perguntar assim: então quer dizer que eu sou salvo pelas obras? Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu não estou falando isso. E nem a Bíblia declara isso. A Bíblia nunca declarou isso, nem no Novo Testamento e nem no Velho Testamento. Porque muita gente acha que no Velho Testamento ela falava isso. Mas não. Analisa bem. Presta bem atenção no texto. Leiam o livro de Deuteronômio com cuidado. Leiam com cuidado. Né? Lá em Deuteronômio a gente tem uma lista de bênçãos e maldições. Né? Bênçãos para aqueles que obedecem e maldições para aqueles que desobedecem. Só que olha como é que Deus age com as pessoas. Quando Deus fala assim que há bênçãos para os que obedecem, o que está falando? Está falando das consequências da obediência. Quando Deus fala das maldições para os que desobedecem, Deus está falando das consequências da desobediência. Então é tudo uma questão de consequência. É uma lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito nada tem a ver com karma, não tem nada a ver com o que os orientais ensinam, tem nada a ver. É causa e efeito mesmo. Por exemplo, o camarada mata aqui. O que acontece com ele? Ele tem. O efeito disso é muito grande. O efeito do homicídio é gerar sofrimento para a família, sofrimento para o que morreu, né? Sofrimento para a família e sofrimento até para o que mata. Porque aquilo vai pesar na consciência dele. Né? Ninguém que mata, né? Até pessoas mesmo que sofrem de psicopatia, mesmo assim existe um incômodo na mente dessas pessoas. Então a pessoa que mata, ela pratica um ato que vai contra a natureza. E ele fica profundamente, ele é profundamente marcado por isso. Essa é outra consequência. E tem a consequência também que o crime ele vai ter que ser penalizado. E essa pessoa ela vai ser perseguida pela justiça, vai ter que ser presa, independente do lugar, vai até morrer, né, dependendo do crime que cometeu, onde houver pena de morte. Então o crime gera uma consequência, o ato gera consequência. Todo ato do ser humano gera uma consequência. Não tem como fugir disso aí. Mas isso nada tem a ver com karma, viu?
isso aí é outra história, e na verdade isso tem a ver com crenças que estão totalmente afastadas do que a palavra de Deus ensina. Entenderam essa questão do sinal, de que eu falei? O sinal ali, de levar a lei como sinal nos braços e preso na testa? O judeu ele levava tão ao pé da letra essa questão que até hoje, eles levam de fato, né, dá uma olhada nessa imagem, eles levam de fato o texto da lei na testa e na mão. Eles amarram numa caixinha, eles colocam numa caixinha trechos da lei, trechos dessa passagem que nós estamos lendo aqui também, colocam na testa e colocam na mão. Né? Eles cultuam a Deus com isso amarrado, né? São os filactérios. Né? Eles levam isso aí na prática. Né? É uma coisa interessante, é uma coisa que eu acho até bonito, mas não é uma coisa, não é isso que Deus está pedindo realmente aqui. Deus está falando do interior do ser humano, né? É o que vem de dentro que contamina. E é o que vai vir de dentro também que vai resolver o problema. Então Deus ele quer que a verdade nasça lá do coração. Então ele começa falando assim, olha, vocês têm que guardar essas palavras no coração, tem que levar na mente e nas mãos. Ou seja, você tem que pensar, meditar sobre isso aí e tem que colocar em prática. É isso que ela quer dizer. E aí ele fala mais. Escrevas nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Esse texto é muito interessante porque ele faz uma referência à Páscoa. Lembra o que Deus fez na Páscoa? Deus ele havia dito assim que naquela noite, né, o anjo destruidor passaria pelo Egito e mataria todo primogênito. Todo primogênito seria morto. A não ser que você passasse o sangue do animal no batente das suas portas. Né? No batente das portas. Se você tivesse o sangue ali no batente das portas, aí o anjo, quando chegasse e visse o sangue, ele não entraria e não mataria o primogênito. Não mataria o primeiro filho da casa. Né? Aqueles que ouviram a recomendação se salvaram. Aqueles que não ouviram perderam seus filhos. É o caso de Faraó. Faraó foi uma das vítimas. Né? Faraó não confiava em Deus, não aceitava Deus, não deu ouvidos à recomendação, não passou o sangue na porta e o anjo veio e destruiu o filho de Faraó. Né? Foi a última, foi o golpe final, né, sobre o domínio de Faraó. Depois disso ele deixou o povo partir do Egito. Por que é feito referência aqui então com a verdade? Porque a gente está falando sobre o conhecimento. Por que esse conhecimento tem que estar nas portas? O judeu também faz isso, também leva isso aí na prática. Dá uma olhada nessa imagem aí. Isso aí é uma caixinha também que você coloca na porta, né, no umbral da porta. Também é outra coisa interessante, mas não é isso que Deus está pedindo. Né? Não é isso que vai proteger você. A gente tem que entender o sentido da Páscoa para poder compreender isso aqui. O conhecimento de Deus é a própria verdade. Lembra o que Jesus disse a respeito de si mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a própria verdade. Jesus é a própria palavra. E essa palavra deve estar nos umbrais da porta, com sangue. O que quer dizer isso com sangue? Ou seja, um animal morreu, um animal inocente morreu, e agora ele protege, o sangue desse animal protege a minha casa contra a destruição, contra a morte. O conhecimento de Deus, a aceitação do sacrifício de Cristo, ou seja, é aí que entra o sangue, é eu aceitar Jesus, né, como meu salvador pessoal, aceitar o sangue que ele derramou na cruz por mim. Isso é, de forma simbólica, passar o sangue nos umbrais das minhas portas, da minha casa. Na minha casa, eu devo servir ao Senhor, dentro de casa e fora de casa. Né? A casa aqui sou eu mesmo, sou eu mesmo. Né? A casa é o templo, né? O tabernáculo onde Deus habita. É nessa casa que deve estar o sangue deve estar ali no nosso coração, nos umbrais do nosso coração. Ou seja, eu tenho que aceitar Jesus e viver essa realidade, a realidade de que Ele deu a vida por mim, pecador. E fazendo isso, assim como o anjo não destruiu o primogênito, quando ele passou pela casa que tinha o sangue, da mesma forma Deus, né, as maldições da desobediência
não me afetarão, porque eu estarei protegido pelo sangue de Cristo. Porque Cristo obedeceu toda a lei. Então, a obediência de Cristo me livra da maldição da lei. Né? Isso é um texto que a gente encontra lá nos escritos de Paulo, né? Nas cartas paulinas, e muita gente entende errado. Muita gente fala assim, Cristo ele me livra da maldição da lei. Aí dá a impressão de que a lei é maldita. A lei é maldita, então Deus está me livrando da lei, da obediência da lei. Não é nada disso, não. A lei, ela trazia bênçãos e maldições. Bênçãos para os que obedecem e maldições para os que desobedecem. Jesus morrendo na cruz e vivendo uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, ele tomou sobre si, sobre o seu próprio corpo, toda a maldição da lei. Todo o castigo que a lei exigia, o castigo que deveria ser colocado sobre o transgressor. Jesus ele assume essa culpa no meu lugar, e agora a maldição que deveria recair sobre mim, recaiu sobre Cristo. Cristo, lembra que tem um texto que fala assim, Cristo se fez maldição por nós. Cristo ele se tornou maldito. Então Cristo ele assumiu essa culpa, embora não fosse culpado, nunca transgrediu a lei, inocente, ele morreu como culpado no meu lugar. Ele assumiu a minha culpa e a sua. E por isso nós estamos hoje, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que têm o sangue nos umbrais da porta, aqueles que passaram, olha o que o texto estava dizendo lá no passado, aqueles que passaram o sangue nas portas, aqueles que têm a verdade na mão, na testa, esses estão livres da maldição da lei. Por quê? Porque Jesus sofreu a maldição no meu lugar. Isso é a salvação. Isso é a salvação. É simples, não é? É complexo, mas é simples. E no final ele fala assim: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Quando Moisés cita esse texto, ele está se referindo a Canaã da terra. Né? Mas o texto ele tem uma aplicação muito mais ampla. É a sementinha que cresce e estende os seus galhos. Lembra que eu falei? Ela tem uma aplicação espiritual para o povo de Deus de uma forma geral. Né? Nós, fazendo tudo isso que foi dito aqui no texto, né? Tendo a lei de Deus no coração, aceitando Jesus como Salvador pessoal, e isso é ser salvo pela graça, ser salvo pela fé. Veja que em nenhum momento eu disse que a obediência vai garantir a sua salvação, que a obediência vai salvar você, que a obediência o justificará. Não é isso não. Não é isso não. Essa expressão até existe na Bíblia, mas ela tem que ser compreendida no seu contexto correto. A lei de Deus, ela não salva o homem. A lei de Deus não tem poder para salvar. A lei de Deus, ela educa o homem, ou seja, ela mostra ao homem que ele tem problemas, que ele tem defeitos, que ele precisa de um Salvador. Né? A lei de Deus revela a natureza do pecado. A lei de Deus revela que o homem é pecador. E o homem, quando se reconhece pecador, ele procura o Salvador. Ele procura Cristo. É nesse sentido que Paulo declara aqui, vamos ver esse texto interessantíssimo de Paulo. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Então, a lei de Deus é o guardião, ou seja, o aio. A palavra que é usada aqui é pedagogos, né? Uma palavra que tem tudo a ver hoje com educação. Né? Na verdade, no texto original de Paulo, não era bem nesse aspecto, né, de educador, mas a lei de Deus conduzia ao educador, que é o próprio Cristo. A lei de Deus ela era o condutor, porque o aio, né, o guardião, o pedagogo nos dias de Paulo, era aquele escravo que levava o filho, né, do seu senhor até a escola, ou levava para um passeio, ou levava para a casa de outra pessoa. Ele era o condutor e ele tinha a obrigação de cuidar fisicamente daquela criança e tinha que ter que tomar cuidado também para a criança não fazer nada de errado. Se a criança fizesse alguma coisa de errado, o aio tinha a liberdade de
de castigá-lo ali, né? De orientá-lo de forma um pouco severa. A lei de Deus ali, Paulo está declarando que a lei de Deus funcionou dessa forma. Ela funciona para nos conduzir a Cristo, ela nos orienta, ela nos faz ver a nossa pecaminosidade e entender que precisamos de resgate. Ela nos conduz ao resgatador. E quando chegamos ao resgatador, o resgatador nos livra da penalidade. Quando ele fala que não somos mais subordinados ao aio, o aio agora não precisa mais me repreender. O aio agora não precisa mais me castigar. Porque o mestre, o Salvador, ele já aceitou o castigo no meu lugar. Né? Mas ela não me desobriga da obediência. Porque agora que eu achei o Salvador, agora que eu achei o Messias, agora que eu achei o libertador, eu vivo em novidade de vida. E a lei que me serviu de aio para me conduzir a Cristo, agora ela me instrui também na compreensão do que é correto fazer para Deus. Né? Por isso que Paulo declara: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3,31. Essa é a afirmação de Paulo. Isso é um texto que muita gente esquece. Muita gente esquece. A fé não anula a lei. A fé não anula a lei. Para aqueles que achavam que se salvavam pela lei, nesse sentido ela anula. Mas quando nós entendemos o verdadeiro papel da lei, aí nós entendemos que a fé confirma a lei. Na verdade, a lei se torna muito mais do que válida. Ela é totalmente necessária e essencial para a nossa santificação. Nós somos santificados no exercício da obediência, pela fé. Nós somos justificados pela fé, ou seja, somos salvos, nós somos livres da maldição da lei. A obediência de Cristo é colocada na minha conta, no meu lugar, mas a santificação vem da obediência à lei. Né? O resumo é esse aqui. Né? A graça é a fonte da salvação. Né? O sangue é o meio de salvação. A fé é um método de salvação. E as obras são o resultado da salvação. Né? É simples. O vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto ele é complicado. Tinha muito mais coisa para falar. Mas pensa bem nisso tudo que você aprendeu aqui hoje. Coloque em prática na sua vida aí. Né? Exercita a sua fé nesse sentido e você vai ver como a sua vida vai mudar. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.